Olá pessoal, eu estou aqui estudando um pouco, estamos mergulhados aí nesses dias em Jesus. Temos aí 4 semanas que vamos ministrar sobre conhecer Jesus. E eu confesso que eu não estou lendo teologia do Antigo Testamento, estou aqui com a Bíblia na mão e eu tirei um tempo para orar nesse tempo pela Igreja de Jesus. E é interessante que pastores, quando vão orar pela igreja, têm uma tendência muito grande de orar pela sua igreja, orar pelo seu ministério. E eu confesso que tenho andado triste, muito pensativo, muito reflexivo acerca do que está acontecendo com o mundo, do que está acontecendo com a terra, o que está acontecendo com o ano de 2020, o que está acontecendo com a Igreja de Jesus na face da terra. É realmente muito difícil falar nesse tempo, e eu queria pedir a sua atenção. Eu não quero aqui puxar seguidores, eu não quero fazer propaganda do meu canal, do espaço, da minha página. Mas eu queria te chamar para uma reflexão acerca daquilo que eu estou fazendo nesses dias. Se você for entrar, eu conversava isso agora à tarde com uma filha espiritual, e nós falávamos sobre isso, algo que eu venho falando ao longo dos anos. E me espanta ver o que está acontecendo nesses dias, nas redes sociais, com a igreja. Você não vai na página de um espírita e vê ele se degradando, com acusações, apontamentos. E por que eu falo isso? Porque eu tenho seguidores, pessoas que estão me seguindo e que eu sigo, e não se escandalize com isso, que professam outras religiões. Pessoas de caráter, pessoas de boa índole. E temos visto tantas coisas acontecendo. A internet nos abriu janelas para o mundo inteiro. Nós somos de uma geração, e talvez essa seja a geração mais rica de informação, a geração mais rica de inteligência. Em contrapartida, somos a geração mais pobre em sabedoria. Você não vê um espírita se ofendendo, se degradando nas redes sociais. Você não vê um católico, você não vê um muçulmano, você não vê um judeu. Muito pelo contrário. Existe um código de ética, moral, e isso tem se perdido dentro do Evangelho. Em nome de seguidores, em nome de fama, de status, de evidência, muitas pessoas estão negando Jesus. Estão indo totalmente contra o caminho que as Escrituras ensinam. E isso entristece. Porque quando se pensa em si mesmo e cada um defende aquilo que lhe sustenta, guarde essa frase: cada um defende aquilo que lhe sustenta. E quem tem sido sustentado, quem tem sido alimentado pelas redes sociais, pelos seguidores, corre um sério risco de corromper a sua fé. Eu vou repetir: inteligência difere totalmente de sabedoria. Estou falando de homens, de pastores, de líderes que conhecem profundamente as Escrituras, conhecem a letra, mas estão longe de conhecer e de propagar o Deus das Escrituras. Falam em nome do reino, falam em nome de Jesus, mas não testemunham Jesus com as suas palavras, com o seu caráter,
com a sua vida, expondo uns aos outros, deixando de reconhecer autoridade, unção, e existe um risco, um perigo muito grande quando se fala nisso. É lamentável o que estamos fazendo. Estamos matando ovelhas, matando homens e mulheres, jovens recém-convertidos, pessoas que estão confusas com relação a um bombardeio de informações, apontamentos e críticas humanas. Homens que foram levantados como pastores, como mestres, como profetas, como apóstolos, e que têm se autonomeado, ou se auto-intitulado, ou ainda assim, ainda que não expondo o título, agido como juízes. E eu não consigo enxergar nas Escrituras homens que foram levantados para essa geração como juízes. Não consigo. Eu estava lendo nesse momento, e eu vou dividir isso com você, a primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, que diz assim: antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Verso 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Em toda piedade, misericórdia, amor e honestidade. Ser honesto não significa ser o dono da verdade ou achar que é. 3. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. 4. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E Ele é Cristo Jesus. Não é você pastor, apóstolo, líder, referência. 6. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Digo a verdade, não minto. Para isso fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio nem discórdia. Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus. O que me entristece, e esse é o motivo desse vídeo, é ver homens que pregam amor, que falam de reino, de santidade, de perdão, de misericórdia, porque essa é a palavra do reino, essa é a palavra do rei, essa é a palavra daquele que julgará todos naquele grande dia. Homens e mulheres, líderes e discípulos, cristãos ou não cristãos, todos estaremos diante do justo juiz naquele grande dia. A nós, como igreja, cabe amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. E talvez você diga, mas e os pecadores? Mas e os que estão errando? Mas os que estão falhando com o Evangelho? Esses também, e principalmente esses, precisam ser amados. Eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para te apontar, eu estou aqui para nos levar a um tempo de reflexão. Refletir acerca de orar pelos reis e por todos que exercem autoridade. Todos os que exercem autoridade. Você pode ser contrário à posição de uma autoridade política constituída, é um direito que você tem. Mas ainda assim, você deve orar por ele. Ainda assim, você deve exercer um discurso sem ódio e sem discórdia. Sem ódio e sem discórdia. A palavra diz, em 1 carta a Timóteo 2:8, quero que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ódio
e nem discórdia. Discursos de ódio e de discórdia têm sido semeados. Se existe algo que está acontecendo de errado no ano de 2020, é que os homens, chamados homens de Deus, se perderam no meio do caminho do Evangelho. Reino dividido não subsiste. Jesus não precisa de advogado. Ele não precisa de defesa. O Evangelho de Jesus Cristo precisa de homens e mulheres que entreguem a sua vida por ele. Eu não acredito em evangelho sem cruz. Eu não acredito em evangelho sem decepções. Eu não acredito em evangelho sem dor, sem traição. Eu não acredito em evangelho sem renúncia. Eu não acredito em evangelho pago e sustentado por discursos de ódio, por acusações e apontamentos, quando na realidade o Senhor tem nos ensinado unidade, porque reino dividido não subsiste. Um dia Pedro tentou defender Jesus, meteu a mão numa espada e cortou a orelha de uma autoridade. Jesus, a essência do amor, da sabedoria, nos dá uma lição, quando põe de volta a orelha de Malcolm e diz: a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Se existe alguém que está errado perto de você, que caminha em pecado, ou que pela sua ótica, pelos seus olhos, pelo seu ponto de vista, não anda certo, ore por ele. Ore, ame. E se essa pessoa tem debaixo da sua direção, da unção que carrega outras vidas, cuidado, para que você não se torne um homicida, um assassino de outras vidas. Porque muitas vezes nós somos levados a atirar em um líder e terminamos matando as ovelhas. A Bíblia diz: fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Cuidado, porque tem muito crente fazendo o papel de Satanás. Eu acredito que em 2020 o diabo está de férias, porque tem muita gente com roupa de crente, com Bíblia de crente, com papo de crente e atitude de demente. Reflita sobre isso. Pense. Acredite nisso. Jesus sabia quem era o pecador. Sabia quem era o traidor. Ele sabia disso. E ainda assim, Jesus lavou seus pés, serviu a ceia e o chamou de amigo. Isso não significa que Jesus tinha duas caras. Significa que ele carregava a essência do perdão e do amor que ele ensinou e viveu. E que o caráter de Judas não muda o caráter de Cristo. A nossa missão é pacificar. A nossa missão e testemunho é amar incondicionalmente. A nossa missão é amar o pecador, o errado, o falho. A igreja começou a pecar quando tirou da mesa os pecadores. Quando começou a julgar e dizer: você não pode sentar à mesa para participar da ceia, você não pode comer o pão. São nos pequenos detalhes que nós erramos. Não sou eu que tenho que julgar quem senta ou não. A Bíblia diz: examina o homem a ti mesmo. Aquele que come e bebe indevidamente, come e bebe para sua própria condenação. Não cabe a mim. Deus não me levantou como juiz. Não jogue ninguém fora. Não mate ninguém e principalmente tenha responsabilidade com o nome e com o Evangelho de Cristo. A palavra precisa ser conhecida. Mas se você não conhece o dono dela, não adianta conhecer a palavra de Deus se não conhecer o Deus da palavra, se não viver a palavra, se não testemunhar aquilo pelo qual e para qual nós fomos chamados. É lamentável o que nós estamos vendo nesses dias. Lamentável. Eu realmente peço perdão a você, que assim como eu está decepcionado com o que está vendo nos grandes líderes, nos homens renomados, naqueles que pregam amor, perdão, misericórdia, reino de Deus
e defendem a sua própria bandeira, não a bandeira de Cristo. Não a bandeira de Cristo. Pode acreditar. Se fôssemos levantados como juízes para essa geração, não teríamos a necessidade do juízo naquele grande dia. Mas naquele grande dia, eu volto a repetir, todos nós estaremos diante dele. E será a hora da surpresa. Será a hora em que nós vamos ouvir muita gente desesperada dizendo: mas em seu nome eu fiz. Estelionatários da fé, homens que usaram o nome de Jesus sem legalidade, sem paternidade. O chamaram de pai sem ser filho. E na realidade mancharam o nome de Jesus e o Evangelho de Cristo na terra. Eu deixo aqui o meu lamento e o meu perdão a você que tem sido ferido, machucado, magoado pelo Evangelho que estão vendendo agora. Eu deixo um beijo no seu coração. Replique essa mensagem, compartilhe o máximo que você puder. Deus abençoe, em nome de Jesus.